Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer a simulação empregando um software de elementos finitos do campo magnético gerado por um condutor infinitamente longo percorrido por corrente elétrica. Tá? Bom, inicialmente a gente vai fazer uma rápida introdução sobre o conteúdo, ou seja, sobre o método de simulação em elementos finitos. Eu serei bem breve porque a gente já fez essa mesma introdução quando nós utilizamos o software FEM, tá? Depois vou falar um pouquinho do ANSYS Maxwell, que é o software que nós vamos utilizar na aula de hoje. É um software comercial que demanda licença. Eu gostaria de lembrar vocês que nós possuímos a licença na UFSM do Maxwell, num projeto de P&D coordenado pelo professor Tiago Marquesan. E devido a ter adquirido essa licença, a ANSYS ela disponibilizou uma licença temporária durante esse período de pandemia para que nós pudéssemos utilizar o software em casa. Então depois a gente vai partir para a definição do problema, onde eu vou apresentar para vocês as dimensões e a configuração de excitação, desse problema, que basicamente é um condutor percorrido por corrente elétrica, e nós vamos realizar a simulação então no entorno desse condutor. Bom, conforme comentado, nas aulas anteriores, o método de elementos finitos ele é utilizado na solução numérica de equações diferenciais. Basicamente, ele consiste em dividir uma peça ou bidimensional ou tridimensional em elementos menores, um número finito de elementos, daí o nome, elementos finitos. E ele foi inicialmente usado na simulação de esforços em estruturas e a partir de 68 começou a ser usado em eletromagnetismo. Tá? Aqui nós temos vários exemplos de simulação em elementos finitos para estudar, por exemplo, campos elétricos e magnéticos em transformadores. Nesse primeiro exemplo, um transformador planar. No segundo exemplo, no estator ferromagnético de um motor, por exemplo, um motor de indução. No exemplo da direita aqui nós temos o diagrama de radiação de um míssil. No exemplo de baixo, uma placa de circuito impresso, onde a gente consegue observar como é o comportamento da temperatura nessa placa. E nesses dois exemplos à direita aqui, seria de escoamento de fluidos para estudo aerodinâmico, aqui no caso de um carro de Fórmula 1 ou de um avião. Tá? Bom, agora falando então do Maxwell, que é o software que nós vamos utilizar, ele emprega o método de elementos finitos. A proprietária do Maxwell é a ANSYS. No passado, o Maxwell pertencia a Ansoft, tá? Foi adquirido pela ANSYS para integrar o seu pacote de simulação, que envolve desde a simulação térmica, no caso a simulação eletromagnética com Maxwell, escoamento de fluidos, e é possível fazer essas simulações interligadas, uma simulação multifísica. Como eu disse, ele é um software proprietário, é muito utilizado na indústria e é possível utilizá-lo aqui na nossa aula em função dessa licença temporária que a ANSYS disponibilizou para o FSM. Okay? Bom, no Maxwell a gente tem que observar bem os passos envolvidos na configuração da simulação. Tá? O primeiro passo é a definição dos objetivos. Então, previamente à simulação, quais são os resultados esperados? A gente quer avaliar o campo elétrico, o campo magnético, a gente quer avaliar a operação em regime permanente ou transiente do dispositivo que vai ser simulado. Por exemplo, se fosse simular um transformador, eu quero observar a corrente de partida do transformador também, que é o transitório de partida do transformador, quando ele é conectado à rede elétrica, ou eu quero observar apenas essas correntes em regime permanente. Então, no Maxwell é possível fazer análise transitória também. No FEM não era, no Maxwell já é possível. É possível também fazer o acoplamento com circuito elétrico, então eu posso desenvolver um circuito elétrico que roda um algoritmo SPICE para a simulação desse circuito, e, por exemplo, um indutor do circuito elétrico roda a simulação em elementos finitos, e depois isso realimenta o circuito elétrico de novo.
a gente tem que sempre se perguntar se é possível fazer alguma simplificação e se há condições de simetria ou periodicidade que nos permitam simplificar a simulação e torná-la mais rápida, tá? É nesse momento que a gente define também qual o grau de precisão desejado, que por consequência vai ter impacto aí na velocidade da simulação. Passo 2 é a definição do domínio a ser estudado. Se possível, né, a gente consegue isolar a peça do sistema físico completo, então simular só uma parte do problema, se for possível. Definir os limites do domínio, ou seja, o espaço sob análise. No nosso problema, a gente não vai analisar o campo magnético do fio até o infinito. A gente vai analisar o campo magnético dentro de uma região delimitada. E, se possível, realizar simplificações na simulação. Por exemplo, ao invés de fazer a simulação em 3 dimensões, realizar a simulação em 2 dimensões. Dependendo do problema que a gente quer resolver, a análise em 2 dimensões já nos dá a precisão desejada. Tá? Aqui nós temos o exemplo, né, do estator de um motor. No caso, a simulação em 3 dimensões, mas apenas um corte, né, de todo o estator, porque há uma simetria em todo o estator. E no exemplo da direita, nós temos o núcleo magnético, né, de um transformador. E se optou aqui por fazer a simulação em apenas 2 dimensões, ou seja, apenas de um corte desse núcleo. No passo 3, a gente vai analisar se o objeto a ser simulado pode passar por alguma simplificação. Então, supondo que nós quiséssemos simular escoamento de fluidos por dentro desses dutos, será que seria necessário desenhar esses flanges de acoplamento ali com os furos dos parafusos dos dutos? Será que isso teria algum impacto no escoamento do fluido que ocorre por dentro do duto? A resposta é, nesse caso, não. Então não há necessidade de desenhar esses detalhes da peça, que com certeza demandariam uma malha de elementos finitos especificamente, né, nesses flanges, e para o escoamento de fluidos ele não agregaria, né, essa malha adicional não agregaria nenhuma melhora na precisão, no resultado da simulação. Tá? Bom, a gente pode fazer os desenhos e a simplificação do desenho, né, tanto no ambiente CAD do Maxwell, que é um ambiente muito bom, ou a gente pode realizar aí o desenho em outro software proprietário, né, como o SolidWorks ou AutoCAD, e importar depois o desenho no Maxwell. Tá? Passo 4, então, é criar a malha de elementos finitos, ou seja, a mesh. Então, a gente vai definir a resolução da malha. É possível definir o número de elementos, o número máximo de elementos. É possível definir também o tamanho máximo dos elementos. Então, a gente consegue aí definir o tamanho da malha, né, o número de elementos que vão compor, então, o meu domínio de simulação. É possível separar o domínio também em sub-regiões e definir malhas diferentes para essas regiões. E é possível mudar também o formato da malha. Tá? No caso da simulação eletromagnética, a gente sempre trabalha com elementos triangulares ou em 3 dimensões aí, piramidais. Passo 5, a gente vai definir os parâmetros e materiais do domínio. Então, quais são os materiais empregados? No nosso caso, nós vamos simular um condutor de cobre percorrido por corrente elétrica num espaço preenchido com ar. Então, esses são os dois materiais, cobre e ar. Determinar as condições de operação ou de excitação, por exemplo, diferença de potencial, carga elétrica, o nível de corrente. Determinar as condições de contorno do domínio e também configurar, né, a solução do problema do ponto de vista de precisão, número máximo de interações, que vai me trazer um resultado mais ou menos preciso. E depois a gente vai validar os resultados, ou seja, nós vamos comparar os resultados de simulação com a nossa expectativa do ponto de vista teórico. Para esse problema especificamente, nós temos equações algébricas que foram deduzidas em aula, então a gente pode comparar o resultado de simulação para validar as equações algébricas que foram obtidas do ponto de vista teórico. Nesse momento também a gente pode acabar identificando algum problema de convergência, pode acontecer numa simulação, então talvez tenha que mudar o passo de simulação, a precisão, enfim, para contornar esse problema de convergência.
E a gente vai definir também se nós desejamos, né, fazer análise em regime permanente de operação ou em regime transitório. Aqui nesses dois gráficos, né, nós temos exemplos de operação em regime transitório, né? Se observa ali a corrente partindo de zero e crescendo até o regime permanente. Então esse é o problema a ser simulado na aula de hoje. Basicamente é para realizar o cálculo, no caso a simulação da densidade de fluxo magnético B, na verdade o B vetorial. A gente vai analisar ele tanto vetorial quanto em módulo, para o condutor retilíneo infinitamente longo percorrido por corrente. Então, basicamente, o que nós temos? Uma corrente elétrica que percorre esse condutor, vindo lá da direita em direção aqui à esquerda. Então, a corrente está saindo do plano. E usando a regra da mão direita, né, a corrente saindo do plano, os demais dedos, o polegar indica o sentido da corrente, os demais dedos me indicam o sentido do campo magnético. Então, olhando esse problema aqui da esquerda para a direita, nós observamos que o campo magnético está rotacionando em sentido anti-horário no entorno do condutor. Tá? E nós vamos fazer um corte, né? Nós vamos analisar só um plano desse problema, ou seja, nós vamos fazer uma simulação em duas dimensões. Nós vimos que o campo magnético no interior do condutor é dado por μ0 vezes I vezes ρ sobre 2π ao quadrado no sentido de Φ. μ0, permeabilidade magnética do espaço livre, aqui no caso do ar, que é muito parecida. I, corrente que passa no condutor. Rho é o raio, né, do caminho amperiano que nós estamos considerando, então raio zero sobre o centro, o eixo do condutor, e esse raio ρ vai aumentando até a borda do condutor, e A é o raio do condutor. E na parte externa, a densidade de fluxo magnético é μ0 vezes I sobre 2πρ a φ. Tá? Então observem que no interior do condutor o campo magnético ele aumenta com o raio do caminho amperiano, então diretamente proporcional ao raio ρ, e do lado externo do condutor ele decai com o inverso do raio do caminho amperiano, né? Tem 1 sobre ρ aí na equação. E o campo está girando no sentido de Φ aqui, no nosso exemplo, sentido anti-horário, olhando esse problema de frente, lembrando que a unidade de densidade de fluxo magnético é Tesla. Bom, a definição do nosso problema. Nós temos um diâmetro do condutor D minúsculo de 10 milímetros, ou seja, um raio de 5 milímetros. No Maxwell nós vamos informar o raio. O limite do nosso domínio de simulação, ali, o D maiúsculo, de 200 milímetros, ou seja, um raio de 100 milímetros. Uma corrente elétrica de 100 amperes saindo do plano, então no sentido positivo lá no Maxwell, saindo do plano no sentido positivo para o Maxwell, homogeneamente distribuída pela seção do condutor, ou seja, essa corrente não está mais concentrada nas bordas ou no centro, tá? Ela está homogeneamente distribuída como corrente contínua, como acontece com a corrente contínua, e nós queremos analisar a densidade de fluxo magnético para esses raios específicos, ó. 2,5, 20, 30, 40 e 50 milímetros. Ok? Então, esse é o problema a ser simulado. Bom, então revisando aqui os passos. Passo 1, definição dos objetivos. Análise magnetostática, que a gente deseja fazer o cálculo do campo magnético no interior e próximo, né, a um condutor infinitamente longo, percorrido por corrente elétrica. Passo 2, definição do domínio estudado. Então, é um condutor exposto ao ar. Nós vamos fazer a análise em duas dimensões. Nós vamos representar apenas uma seção transversal do condutor, só um corte desse condutor. A gente vai fazer a representação CAD no próprio ambiente CAD do Maxwell. No passo 4, nós vamos criar a malha de elementos finitos. Então, nós vamos escolher a resolução da malha para que nós tenhamos uma boa resolução, um erro pequeno associado, mas ao mesmo tempo a nossa simulação não fique muito longa, não demore muito tempo, apenas alguns segundos. Passo 5, a gente vai definir os parâmetros de materiais e do domínio. Então, materiais, o condutor será de cobre, exposto ao ar, uma corrente de 100 amperes saindo do condutor no sentido positivo, ou seja,
saindo do plano, saindo da tela, tá? E no passo 6 a gente vai fazer a validação e a análise dos resultados. Ou seja, a gente vai analisar o comportamento do campo vetorial, os vetores propriamente ditos, depois um gráfico da densidade para visualizar o módulo do campo, tá? Depois a gente vai traçar um gráfico XY, né, um gráfico retangular, para ver como é o comportamento do módulo com a distância. E por fim, né, a gente vai fazer a comparação com os valores teóricos obtidos a partir daquelas duas equações. Tá? Então agora a gente vai para o ambiente do Maxwell. Aqui do lado esquerdo, nós temos o ambiente de gerenciamento do nosso projeto. Então vocês vão ver que na medida em que a gente criar um novo projeto, né, de simulação magnetostática, ele vai aparecer aqui do lado. Tá? Vai aparecer uma nova janelinha aqui depois, onde todos os elementos da simulação vão ficar listados. Se a gente desenhar um círculo para representar o condutor, esse círculo vai ficar ali. Se a gente disser que esse círculo é preenchido de cobre, o material vai ficar ali, tá? Se a gente desenhar um círculo para limitar o domínio da simulação, esse círculo vai ficar ali também, tá? Então, todos os materiais e desenhos que a gente vai fazendo vão ficar listados depois nessa janelinha adicional. Bom, qual é o primeiro passo, pessoal? Criar um projeto de simulação em duas dimensões. Então, como que a gente faz isso? Entrem aqui no quarto menu, Projeto, tá? E escolham Insert Maxwell 2D Design, tá? Aí vocês vão criar, então, um projeto de simulação no Maxwell em duas dimensões, ok? Então, Insert Maxwell 2D Design. Beleza. Ele está criando agora. Como eu disse para vocês, aqui tem uma janela onde todos os objetos que nós formos criando serão listados. E agora a gente já tem aqui o ambiente CAD para a gente fazer o desenho. O eixo horizontal aqui em vermelho é o eixo X, o eixo vertical em verde é o eixo Y, e o eixo azul saindo do plano na nossa direção é o eixo Z. Tá? Então a corrente, no nosso exemplo, vai estar saindo do plano. Tá? Vai estar saindo na nossa direção no sentido de Z positivo. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou renomear esse projeto. Então, aqui onde nós temos na janela de gerenciamento do projeto, né? Tenho aqui projeto 1, Maxwell 2D Design. Eu vou clicar com o botão direito aqui no Maxwell 2D Design e vou apertar ou F2 ou vou escolher aqui Rename para renomear. Então vocês podem dar o nome aí que vocês quiserem. Eu vou botar aqui simulacão condutor. Tá? Vocês podem colocar o nome aí que vocês quiserem, sem problema nenhum. Só procurem não utilizar caracteres especiais, tá? Não usem cedilha, não usem til, não usem acentos, não usem espaços. Talvez o Maxwell já aceite, mas eu costumo evitar, né, esse tipo de caractere em ambientes de simulação, tá? Então, temos o nosso projeto aqui renomeado, simulação do condutor. Bom, próximo passo, pessoal, vamos entrar de novo aqui com o botão direito em simulação condutor aqui, tá? E vamos escolher a opção Solution Type. Então nós vamos escolher o tipo de solução agora, ok? Então clicando aqui em Solution Type, vai ser aberta essa janelinha onde nós vamos escolher o sistema de coordenadas que vai ser utilizado, né? E o tipo de simulação. Então, coordenadas aqui cartesianas, x, y, já vem por default. Tem outras opções aqui, cilíndrica, poderia ser também. Vamos deixar em cartesiana, x, y, sem problema nenhum.
Simulação magnetostática, tá? Então, no mundo magnético aqui, ó, tem magnetostática, correntes parasitas, eddy current, e transiente. E no mundo elétrico, nós temos eletrostática, condução AC e condução DC. Condução AC, eu não sei se vocês se recordam, na última aula a gente falou do efeito pelicular, né? Então, possivelmente daria para ver, né, o comportamento aí da corrente elétrica distribuída na seção do condutor. Então, simulação magnetostática, tem um ok, tá? Beleza. Próximo passo, nós vamos definir as unidades de medida. Então, a gente vai entrar aqui, ó, apareceram mais menus aqui em cima agora, ó. A gente vai entrar aqui no menu ferramentas, né, Tools. Depois, vamos em Options. E depois, vamos em Opções Gerais, ou General Options, tá? Então, ó, Tools, Options, General Options, ok? E aí vamos entrar nas opções aí de configuração do Maxwell. Vai ser aberta, então, essa janela de configurações. Aqui a gente tem todas as configurações do software, tá? E a gente tem que procurar aqui agora onde estão as unidades, né? As unidades de medida usadas nessa simulação. Aqui, ó, Default Units, tá? Default Units, eu não tinha visto o texto. Então, observem, ó, comprimento está milímetros, ângulo está graus, tempo está nanosegundos, temperatura está graus Celsius, torque Newton-metro. O que nos interessa aqui de fato, né? Indução magnética, ó, Tesla, tá? Poderia ser quilotesla, Gauss, microgauss, miligauss, tá? Então a gente vai trabalhar com Tesla. Se está Tesla no de vocês, aí em princípio não precisa mudar nada. Tem algumas unidades aqui que não estão no SI. Por exemplo, o comprimento está em milímetro, o tempo está em nanosegundo, frequência está em gigahertz, potência está em miliwatts, mas a gente não vai usar isso, tá? Então, na verdade elas estão no SI, né? Elas só estão numa potência de 10 diferente, né? Por exemplo, a potência ali está 10 na 9, né? Está em gigahertz, ok? A unidade de comprimento está em 10 na menos 3 milímetros. Mas isso é só para a gente configurar depois, né? A simulação, por exemplo, se a gente fosse definir que a corrente é alternada, quando a gente entrasse um valor numérico lá de frequência, o Maxwell assumiria que essa frequência está em gigahertz. No nosso caso, a gente vai fazer um desenho, né, em milímetros. Então, em vez de escrever vezes 10 na menos 3, é mais fácil deixar aqui o comprimento, length, em milímetros, e fazer o desenho em milímetros já, sem problema nenhum. Então, se as unidades de vocês para comprimento e para campo magnético forem milímetros e Tesla, tá ok. Se não for, arrumem aí e deem um ok, tá? Perfeito. Configuramos as unidades. Para fazer o desenho CAD, a gente vai primeiro desenhar então o condutor interno. Na verdade, um condutor interno não. O condutor, né? É só um condutor, nesse caso. Para fazer o desenho, a gente vai aqui no menu desenhar, né? Draw. Aí aqui já tem algumas figuras geométricas pré-definidas. Por exemplo, linha, arco, retângulo, elipse, círculo, tá? Polígono. A gente vai pegar aqui o círculo. Nosso condutor é circular. Ok? Beleza. Peguei o círculo. Nesse momento, o Maxwell vai perguntar onde a gente quer colocar o centro do círculo. Dá para vir com o mouse aqui, ó, e clicar no eixo Z. Tá? Se vocês olharem a janelinha aqui que abriu, ó, a janelinha, né, ela informa quais são as coordenadas que eu estou com o mouse. Ó, sobre o eixo Z é 0, 0 e 0. Eu, particularmente, prefiro utilizar essa entrada, muito parecido com o AutoCAD, né? Entrar com os dados aqui embaixo, ó, onde nós temos a posição X, a posição Y e a posição Z do nosso ponto
central do círculo. Então, eu gosto de vir aqui e escrever 0 no x, dou um tab, 0 no y, e o z tem que ser 0, né, porque é uma simulação em 2 dimensões, e dou um Enter. Beleza. O meu círculo agora, ó, ele está centrado no eixo z. E se eu mexer o mouse, eu consigo ver agora que eu mudo o raio ou o diâmetro desse círculo. Tá? Para definir precisamente o raio, eu vou usar de novo as informações, né, o campo, o formulário de entrada de dados, né, aqui embaixo, ó, onde eu tenho agora dx, ou seja, a variação em x, dy e dz. Tá? Como é um círculo, dx e dy, basta eu definir um ou definir o outro. Tá? Se eu disser que esse ponto aqui está sobre o eixo x, ó, eu vou desenhar um círculo. Se eu disser que esse ponto está sobre o eixo y, eu vou desenhar um círculo também. Então, eu não sei se vocês se recordam, mas o nosso círculo ele tinha 10 milímetros de diâmetro. Então, o raio é 5 milímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 no x, 0 no y, 0 no z e vou dar um Enter. Tá? Desenhou o círculo. No meu caso aqui, ele pintou toda a tela porque a gente está com muito zoom, né? Se vocês olharem a escala aqui, ó, a minha escala de zoom está de 2 milímetros. Ó. 0, 1, 2 milímetros. Então, eu estou olhando dentro do círculo. Por isso que eu não estou vendo, né, o condutor que eu desenhei inteiro. Okay? Eu estou com muito zoom. É possível ajustar o zoom. Basta vir aqui em cima, ó, na barra de ferramentas, tem as ferramentas de zoom, né? Dá para dar zoom ou retirar zoom. Se vocês clicarem na opção ó, Fit All, ele vai dar um zoom e vai ajustar o zoom para colocar o condutor aqui na tela. Então, a gente está enxergando aí o condutor, que ainda não é um condutor, é só um círculo. Ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos renomear. Se vocês olharem aqui, ó, na janelinha onde nós temos todos os objetos que são desenhados, nós temos ó, o círculo 1. Eu vou mudar o nome desse círculo 1. Eu vou dar o nome de condutor. Ok? Por enquanto, ele ainda está dentro do material vácuo. Depois a gente vai definir que esse material aí é cobre. Tá? Por enquanto ele está no vácuo, então vamos lá. Cliquem com o botão direito sobre esse objeto aqui, ó, círculo 1. Cliquem com o botão direito e entrem em propriedades, né, properties. Tá? Então, cliquem com o botão direito sobre o objeto círculo 1 e entrem em properties. Aí vai abrir aqui a janela de propriedades do condutor. Bom, primeira coisa, nome. Tá? Nome. Ao invés de círculo 1, né, coloque um nome mais intuitivo. Condutor. Tá? Ou fio, como vocês quiserem chamar. A próxima linha dessa tabela é o tipo de material. Ó. Vácuo, por enquanto só tem o vácuo aqui. A gente não vai mudar o material aqui, a gente vai na biblioteca de materiais depois, tá? Então não mudem, deixem por enquanto o vácuo sem problema nenhum. Nessa janela de propriedades, mudem apenas o nome para condutor, ok? E podem clicar em OK. Perfeito. Então, desenhamos aí um círculo e demos o nome a esse círculo de condutor. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora nós vamos, então, definir o material. Cliquem de novo com o botão direito sobre o objeto aqui, condutor. E tem uma opção, né, no menu suspenso que vai abrir, atribuir material, Assign Material. Então, clicaram com o botão direito, vão em Assign Material. É a única opção aqui que tem um ícone do lado, né? Então, cliquem nessa opção
E agora nós temos uma tabela aqui muito grande de materiais para serem utilizados. Além disso, pessoal, é possível criar outros materiais também sem problema nenhum. Tá? É possível criar materiais. No nosso caso, o condutor é de cobre. Então, a gente vai procurar aqui onde está o copper, né? Que é o cobre. Letra C, está mais para cima. Copper, aqui, ó. Tá? Então, selecionem o copper. Aqui tem as propriedades ó, do cobre, né? A permeabilidade, ó, 0,9999. A condutividade, em siemens por metro. Como ele não é um material ferromagnético, né, a coercividade é 0. Tá? Enfim, tem várias propriedades aí. Então, selecionem o cobre, deem 2 cliques. E agora, se vocês observarem, ó, o nosso condutor está dentro de uma pastinha chamada copper. Tá? Ele não está mais dentro da pastinha chamada vácuo. Tá? Porque a gente mudou o material do condutor. Agora, ele é preenchido com cobre. Ok? Perfeito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai delimitar o domínio da simulação. Então, a gente vai desenhar um outro círculo externo, englobando o nosso condutor, que vai ser a borda, que vai ser o limite da nossa simulação. Será até onde a malha de elementos finitos será criada. Tá? Então, vamos de novo lá em desenhar, draw. Tá? Vamos de novo na opção círculo, ok? Draw, círculo. De novo, a gente vai posicionar o nosso círculo bem na origem aqui, sobre o eixo Z. Dá para clicar com o mouse na coordenada 000, nas coordenadas 000, ou dá para escrever aqui embaixo também, 0, tab, 0, tab, enter. Beleza. Agora, se vocês mexem, né, o mouse, ó, vocês observam que a gente tem que definir o raio desse círculo, ok? Eu apresentei, né, no slide para vocês qual era a dimensão, qual era o diâmetro do nosso limite de simulação, do nosso domínio de simulação, era 200 milímetros. Se o diâmetro era 200 milímetros, então o raio é 100 milímetros. Então, basta vir aqui embaixo ó, e colocar 100 no dx, 0 no dy e 0 no dz e dar um Enter. Tá? Desenhou aí o círculo externo, que é o nosso limite do domínio de simulação. Ok? Se vocês quiserem visualizar todo o conjunto da obra, basta vir aqui no menu de Zoom, né? E clicar em ajustar aqui o Fit All, né? Aí vocês vão conseguir visualizar ó, o limite do domínio de simulação, está bem longe do condutor, né? E o condutor aqui no centro, ok? Bom, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos renomear esse limite do domínio de simulação. Eu vou vir aqui ó, em círculo, tá? Então, aqui na janela, né, onde nós temos todos os materiais e objetos que foram desenhados. Agora, o nosso círculo 1 é o limite do domínio de simulação. Eu não sei no computador de vocês aí se ele criou como círculo 1, círculo 2, enfim. Mas ele deve estar dentro do vácuo, tá? Por enquanto. Então, eu vou clicar com o botão direito em círculo 1. Vou de novo em propriedades. Tá? Cliquei com o botão direito em círculo 1. Vou em propriedades. E vou dar um nome aqui, ó. Vou chamar isso aqui de borda, tá? Ou contorno, como queiram chamar, ou limite do domínio, né? Como vocês quiserem chamar. Eu dei o nome aqui de borda,
e vou dar OK. Beleza. Definimos, então, né, que o nome é borda. Falta definir o material. Na verdade, do ponto de vista eletromagnético, o ar e o vácuo, pelo menos para essas distâncias que a gente vai analisar, são muito parecidos. Mas como a simulação é para ser no ar, então eu vou clicar de novo aqui na borda agora, né? Vou clicar com o botão direito, vou entrar de novo aqui na opção atribuir material, assign material. Então, cliquei com o botão direito ali no borda, ou círculo 1, se vocês não mudaram o nome. Vou na opção no menu suspenso, assign material. E agora eu vou procurar aqui o ar. Vamos só dar uma olhada nas propriedades aqui do vácuo. Ó. O vácuo tem permeabilidade relativa a 1, porque ele é o próprio μ0. Tem condutividade 0, né, porque ele é um isolante perfeito. Tá? Tem coercividade 0, porque ele é um material não magnético. Ok? E eu vou procurar o ar agora, até para dar uma comparada. Então, nós temos aqui ó, o ar. Ó. É a primeira opção. Então, o ar ele tem uma permeabilidade relativa que é levemente diferente do vácuo, ó, mas lá na 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima casa depois da vírgula. Então, para a precisão da nossa simulação aqui, praticamente é igual. Ele também é teoricamente, né, um isolante perfeito, condutividade 0. E também, como ele é um material não magnético, né, então a coercividade é 0. Ele não fica magnetizado, ok? Dei um OK. E agora nós temos, então, se vocês observarem na janelinha aqui, ó, a borda com ar dentro da pastinha ar e o condutor dentro da pastinha cobre, tá? Então, nós desenhamos o condutor de cobre e o limite da simulação e preenchemos de ar. Tá? A gente vai definir as condições de contorno. Tá? E as excitações também. A excitação basicamente é a corrente. E a condição de contorno aí é o tipo de borda que a gente vai utilizar. Tá? O método numérico exige essas informações. Então, vamos lá. Na análise magnetostática, a condição de contorno ela tem que envolver completamente o objeto simulado. Nesse caso aqui, né, o nosso círculo externo aí envolve. O que a gente vai fazer, pessoal? Aqui no ambiente CAD, ó, se vocês clicarem com o botão direito em qualquer lugar aqui do ambiente CAD, tá? Só não cliquem em cima dos objetos, cliquem na parte em branco. Vai ter uma opção aqui, ó, se não me engano é a primeira opção, que é o Selection Mode, então modo de seleção, tá? Aí aqui, ó, vai ser, vocês têm que escolher o que vocês querem selecionar com o mouse. Vocês querem selecionar o objeto todo, vocês querem selecionar a face do objeto, vocês querem selecionar a borda do objeto, os vértices do objeto. Nesse caso, eu quero selecionar só o risquinho que compõe aí a borda do meu limite de simulação. Eu não quero selecionar a parte interna do limite do domínio de simulação e a borda. Eu quero selecionar só a borda, tá? Então, eu vou escolher aqui a opção Edges. Então, cliquei com o botão direito na parte em branco aí do CAD, fui em Selection Mode e eu vou escolher Edges, tá? Se eu clicar agora em qualquer lugar aqui, ó, dentro desse círculo que me representa o limite do domínio de simulação, tá? Eu não vou selecionar nada. Eu preciso selecionar exatamente a borda. Então, eu vou com o mouse em cima da borda e vou clicar em cima da borda. Beleza, só a borda está selecionada. Então, é para isso que serve esse filtro aí, né, de seleções. O que eu quero selecionar? Eu quero selecionar só a borda. Tá? Poderia ser a borda do condutor de dentro também, ó, sem problema nenhum. Selecionei a borda do condutor. Não, eu quero selecionar a borda do contorno. Então, selecionei a borda do contorno.
tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou clicar com o botão direito sobre essa borda aqui que eu selecionei, tá? E vou aqui nessa opção, ó, atribuir borda, né? Assign boundary, ok? Então, vou clicar com o botão direito sobre a borda, vou em atribuir ali o tipo de borda, né? O tipo de limite da simulação, limite físico da simulação, né? E eu vou escolher essa opção aqui, ó, Balloon, tá? Eu não sei se vocês se recordam, lá no FEM, nós tínhamos que configurar essa borda, né? Nós tínhamos que, dependendo do raio, né, que essa borda tinha, nós tínhamos que configurá-la, né? Tinha uma constante lá, o ε0, dividido pelo raio. Aqui não precisa, tá? Basta eu dizer que essa borda é do tipo Balloon, que ela não vai influenciar no campo magnético gerado pelo condutor. Ok? Bom, aí tem que dar um nome aí para essa borda, né? Eu vou dar um nome aqui de borda, tá? Balloon. Pode dar o nome que vocês quiserem, ou pode deixar o nome padrão aí, o nome default que veio. Isso não vai mudar nada, tá? Beleza. Tem um OK. Nós configuramos agora, então, a nossa... o círculo, né? O perímetro desse círculo aí no entorno do nosso domínio de simulação como sendo uma borda, né, do tipo Balloon. Vou mudar agora a ferramenta de seleção para objetos. Como que eu faço isso? Clico com o botão direito aqui numa área em branco do CAD, vou de novo em Selection Mode e escolho a opção Objetos. Ou se eu estou no ambiente CAD, é só apertar a letra O, tá? A gente vai mudar também para Objetos, ok? Selecionei objetos. Agora, se eu clico aqui, ó, eu seleciono o objeto inteiro, ó, não mais a borda apenas. Nesse caso, o objeto que eu quero selecionar é o condutor. Então, eu vou clicar em qualquer lugar aqui do condutor, ó. Vou clicar em qualquer lugar do condutor, tá? E vou selecionar apenas o condutor. Ok? Bom, uma vez selecionado o condutor, vou clicar com o botão direito aqui sobre a minha própria seleção e vou em atribuir excitação. Então, ele tem Assign Excitation, tá? Então, venho em atribuir excitação e a primeira opção é corrente. Dá para definir, ó, densidade de corrente, se a corrente varia, né, ao longo da seção transversal do condutor. Dá para definir campo magnético. Enfim, a gente vai definir corrente, porque é uma corrente, né, que é a excitação no nosso problema, como a gente viu lá no slide. Beleza. Tem que dar um nome, né, para essa propriedade que a gente está criando, né? Então eu vou dar um nome aqui de corrente. E nós vamos dizer qual é o valor dessa corrente. Não sei se vocês se recordam, né, mas nós havíamos combinado que seria 100 amperes, tá? Dá para mudar a unidade aqui também, potência de 10, né, vai de picoampere a quiloampere. Então, dá para mudar a potência de 10 e dá para mudar também a direção, ó, positiva ou negativa. Positiva é saindo do plano, então subindo no eixo Z, saindo da tela do computador na nossa direção. Negativa é entrando no plano, tá? Vocês vão ter um exercício para fazer depois, né, para entregar nesse trabalho, que vai ter dois condutores. Uma corrente estará saindo e outra corrente estará entrando, tá? Então, um é positivo e o outro é negativo. É como se nós tivéssemos cortado uma espira de corrente, né? Um condutor está trazendo a corrente, o outro está levando a corrente de volta. Ou são dois condutores infinitamente longos em paralelo também, tá? Então, defini aqui a excitação, corrente, 100 amperes, positivo, ok. Então, toda aquela área delimitada pelo círculo aqui do condutor tem 100 amperes de corrente contínua, tá? Fluindo na nossa direção, saindo do plano. Então, se a gente colocar aqui o polegar na nossa direção, os demais dedos vão indicar que o campo magnético ele está girando em sentido
anti-horário no entorno desse condutor. Tá? Isso é o que a gente espera ver na simulação, se a simulação consegue representar bem a teoria. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós temos que criar a nossa malha de elementos finitos. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que selecionar tudo que está aqui na tela para criar elementos finitos dentro de tudo que está na tela. Tá? Dá para selecionar direto aqui. Pode ser assim. Vai selecionar tudo, sem problema nenhum. E dá para fazer assim também. Ó. Aqui na janelinha onde nós temos todos os objetos, cliquem aqui onde diz borda, pressionem Ctrl, cliquem aqui onde diz condutor, e agora os dois objetos estão selecionados. Então dá para fazer a seleção tanto no ambiente CAD, né, com o mouse aí, clicando e arrastando, né, e selecionando tudo, quanto clicando Ctrl e escolhendo quais são os objetos aqui na janela, ó, que a gente quer fazer a seleção. É importante, pessoal, que vocês estejam com seleção de objeto, né, porque a gente quer selecionar todo o objeto, né, tudo que tem dentro dele, inclusive. O limite dele, né, o círculo no entorno, né, o perímetro, quanto que tem dentro do objeto. Uma vez selecionado, nós vamos aqui em cima, ó, no menu Maxwell 2D. Tá? Então, entrando no menu Maxwell 2D, tem uma opção aqui no menu suspenso chamada Mesh, tá? Que é a malha, tá? A malha de elementos finitos. Então, a gente vai entrar aqui em Mesh. Segunda opção, Assign Mesh Operation. Tá? Então, nós vamos atribuir aí um tipo de operação, né, para essa malha. Vamos de novo no menu lateral, vamos em Inside Selection, ou seja, dentro da nossa seleção, tá? E vamos em Length Based, ou seja, nós vamos definir qual é o tamanho da nossa malha, né? A nossa malha vai ser criada baseada numa dimensão que a gente vai informar, tá? Então, Maxwell 2D, Mesh, Assign Mesh Operation, Inside Selection, Length Based. Ok? Uma vez clicado aqui, nós vamos cair nessa janelinha de configuração. Então vamos lá, pessoal. Nome, né? Nome. Eu vou dar um nome aqui, óbvio, né? Malha. Malha. Se vocês quisessem criar mais de uma malha, dava para desenhar mais de um círculo ali, por exemplo, um círculo mais próximo do condutor, e dentro daquela seleção criar uma malha diferente, ou dentro do condutor uma malha diferente. Então vocês poderiam ter a malha 1, a malha 2, a malha 3, quantas vocês quiserem. Tá? Bom, tem duas opções aqui, ó, parecido com o FEM também, tá? Para a gente definir basicamente o número de elementos finito mínimo que vai ser criado. Mínimo ou máximo, tá? A primeira opção é restringir o tamanho dos elementos. Então, se eu colocar aqui, ó, Set Maximum Element Length, 40 milímetros, aqui veio por default no meu software, né? Isso significa que o tamanho máximo dos elementos finitos será de 40 milímetros. O Maxwell pode criar livremente elementos de dimensão menor, sem problema nenhum. Tá? Uma outra opção é... Vou desmarcar essa caixa de checagem aqui, esse checkbox, tá? E vou marcar o de baixo, ó. Definir o número máximo de elementos, tá? Quanto mais elementos, mais precisa a simulação, a representação dos campos, na verdade, tá? Então não é precisão exatamente, né? A representação dos campos, mas mais lenta fica a simulação também. E dá para habilitar as duas também, se eu quero definir o tamanho mínimo e o número máximo de elementos, pode. Eu vou deixar, pessoal, só o número máximo de elementos aqui, ó,
habilitado e vou colocar como 1000. Ok? 1000 elementos, tá? Bem razoável para a gente ter uma simulação rápida e com uma boa precisão aqui, tá? Então, eu desmarquei a caixinha de cima, marquei a caixinha de baixo e coloquei 1000 elementos. Dei um OK. Então, somando aí os elementos, né, que tem no condutor e e no ar, né, nós teremos aí 1000 elementos, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai configurar, né, a precisão da nossa simulação, o tipo, né, de solução. E como que a gente faz isso? Vamos de novo aqui, ó, em Maxwell 2D. Tá? Opção aqui no menu suspenso, Análises, Setup. Então, configuração de análise. E aqui, ó, Add Solution Setup. Então, a gente vai adicionar uma configuração para a solução do problema. Então, Maxwell 2D, Análise Setup, Add Solution Setup. Beleza. Caímos aqui nessa janelinha de configuração. Vocês podem deixar aqui o nome que vocês quiserem, tá? Setup 1, Setup, o nome que vocês quiserem, eu nem vou mudar. Eu vou deixar Setup 1, o nome default aí que veio. Ok? Isso aqui é interessante se vocês querem criar uma simulação, uma malha mais grosseira, né, uma precisão mais grosseira, depois uma simulação com uma precisão maior, sem deletar a configuração anterior. Vocês podem criar, então, várias configurações de simulação. Tá? Aqui nós temos número máximo de passos. Até a convergência, né? Eu vou colocar aqui 15 passos, só para garantir que realmente vai convergir. Tá? Vou aumentar um pouquinho. Na segunda opção, nas abinhas aqui em cima, ó, nós temos convergência. Aqui tem o refinamento a cada passo. Eu não sei se vocês lembram de métodos numéricos computacionais, né? A gente definia esses parâmetros aí quando fazia os algoritmos lá para procurar soluções de equações, né? Então eu vou diminuir aqui um pouquinho o refinamento. Vou colocar, sei lá, em vez de 30, vou botar metade. Então 15%. Tá? Número mínimo de passos, pessoal. Eu vou aumentar o número mínimo de passos para forçar ele a procurar uma solução mais precisa, por mais que não seja necessário. Tá? Então eu vou colocar aqui um pouco mais de passos. Vou colocar 10 passos de número mínimo. Ok? Se vocês não mudarem aí, provavelmente a simulação de vocês vai dar muito parecida com a minha. Não vão dar exatamente iguais os resultados, né? Porque a malha é um pouquinho aleatória ali, a maneira como ela é criada, né? Da mesma forma que o FEM, mas vão dar muito parecidos. A outra opção que eu quero olhar aqui com vocês é o Solver. Tá? Solver. Aqui no Solver, nós temos aqui o resíduo, né? Resíduo não linear. Dá para melhorar um pouco a precisão do resíduo, né? Melhorar um pouco a precisão e botar um número um pouquinho menor aqui. Aqui está 1 vezes 10 na menos 4. Por exemplo, dá para colocar 1 vezes 10 na menos 5. Então é só colocar mais um zero aqui. Então o resíduo vai ficar menor. Tá? E basicamente é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma opção aqui para mudar. Não, basicamente é isso. Então, em General, nós mudamos o número de passos. Em Convergence, nós diminuímos aqui o refinamento por passo e aumentamos o número mínimo de passos. E no Solver, nós diminuímos o resíduo. As configurações default também vão funcionar. Só aumentei um pouquinho a precisão. Tá? Dei um OK. Criamos, então, a configuração da nossa simulação. A gente tem que definir agora o caminho que a gente vai traçar o gráfico da intensidade do campo magnético. Eu não sei se vocês se recordam, né? Mas era ao longo de uma linha
que saía da origem aqui, do centro do condutor, até a borda do limite de simulação. E depois, né, a gente escolhia alguns pontos específicos para visualizar, né, se os valores obtidos via simulação fecham com os valores calculados no nosso ambiente matemático. Tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou desenhar uma linha, que é o nosso caminho de avaliação do campo magnético. Então, vou de novo lá em Draw, para desenhar, né? E vou escolher a primeira opção, linha, line. Tá? De novo, eu tenho que escolher o ponto inicial da linha e o ponto final da linha. A linha é um pouquinho chata, porque o ponto final ela não para, né? Se eu continuar mexendo o mouse, ela vai fazendo vários pontos. Então, às vezes, tem que dar um Enter a mais ou um ESC, tá? Para ele sair da opção de desenhar a linha. Então, eu vou lá, ó. Posição X, Y e Z da linha. Ponto inicial, 0, 0, 0. Vou dar um Enter. Se eu movimentar meu mouse, ó, agora eu tenho uma linha, né, centrada, ó, na origem. E eu posso ir até com o mouse aqui, mais ou menos, ó, e clicar ali no ponto final, tá? Ou eu posso vir aqui embaixo e dizer, ó, o dx é 100, o dy é 0 e o dz é 0 também, e dou um Enter. Como eu disse para vocês, eu criei mais um ponto, né? Então, eu fico com essa linha ainda aqui presa no mouse. Ó. Vou dar outro Enter. Pronto, agora a linha ficou desenhada, tá? Então, era outro Enter, tá? Não era um ESC. Eu me confundi. Se vocês olharem agora aqui nos nossos objetos, né? Nós temos aqui, ó, um objeto novo que é a linha, né? Que ele chamou aqui de Polyline 1. Ok? Eu vou renomear essa Polyline 1 aí para linha. Tá? Vou dar o nome linha, só para ficar mais intuitivo em português. Então, eu vou clicar com o botão direito em Polyline 1, vou em Propriedades, e no nome vou dizer que é linha. Tá? E vou dar um OK. Essa linha, pessoal, ela poderia ter sido desenhada para cima também, ou inclinada, sem problema nenhum. Tá? Só vocês teriam que mudar ali o dy, no caso, né? O dy vocês colocariam 100 e o dx 0. Não há problema, porque a gente não está analisando o campo, a gente não vai analisar nesse gráfico o campo magnético da forma vetorial, então não importa a direção e o sentido dele, a gente vai analisar só em módulo. E ele tem um comportamento aqui, né, concêntrico, né, com relação ao eixo Z, tá? Comportamento cilíndrico, né, com relação ao eixo Z. Então, tanto faz para que lado vocês desenham essa linha. Beleza. Desenhamos, pessoal, tudo que é necessário na nossa simulação. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar se a nossa simulação está com todas as configurações adequadas e depois a gente vai rodar a simulação. Bom, na barra de ferramentas aqui em cima, ó, nós estamos com a barra de ferramentas, pelo menos no meu Maxio, com a barra de ferramentas Draw, né, de desenho, habilitada. Eu vou para a barra de ferramentas aqui, ó, Simulation. Tá? Barra de ferramentas Simulation. Cliquei aqui, estou com a barra Simulation. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer uma coisa muito importante que a gente já deveria ter feito, que é salvar a nossa simulação. Porque de agora em diante, quando a gente vai rodar um método numérico, pode dar um erro, tá? E eu não quero que esse software trave e eu perca tudo que eu fiz. Então, eu vou clicar aqui em Save, ou File Save, né? Ou File Save As, Save, e vou colocar na própria pasta default aí do ANSYS, tá? Da Ansoft. Aula prática, vou colocar esse nome, aula prática. Só lembrem, né? Não coloquem acentos no nome do arquivo, não coloquem espaço, não coloquem caracteres especiais, mas deem o nome que vocês quiserem. E salvem. Tá? No meu caso, já tinha um arquivo com esse nome, eu vou substituir.
Beleza. Então, agora está salvo. Se travar, eu posso voltar aqui e verificar qual foi o problema e dar continuidade. Então, pessoal, na barra de ferramentas aqui, ó, Simulation, cliquem nesse botãozinho aqui verde, ó, que tem um Vzinho de checagem, né? Que é o Validate. Que ele vai fazer uma série de testes para ver se a nossa simulação foi devidamente configurada. E ele vai exibir uma janelinha aqui com os resultados. Se tudo deu certo, todos os checks aqui vão ficar verdinhos. Tá? No meu caso, tudo ok. Tudo ok. Tá? E se deu tudo ok, close. Se não deu tudo ok, a gente tem que voltar lá naquele passo, identificar qual é o passo e reconfigurar de novo. Bom, para rodar o método numérico, pessoal, basta clicar no botãozinho aqui que tem as engrenagens, ó, Analyze All. Tá? Então ele vai rodar a simulação. Vai ser um pouquinho mais demorado do que o FEM. Então cliquem aí, aguardem uns segundos e ele vai rodar a simulação. Está na hora da gente avaliar os resultados então da simulação. Eu não sei se vocês viram uma diferença aqui fundamental. É quando a gente roda a simulação que a malha de elementos, malha de elementos finitos é criada. Lá no FEM a gente criava a malha antes de rodar a simulação. Tá? Então a criação da malha era antes de rodar um método numérico. Aqui no Maxwell é tudo junto. A gente configura a malha e quando clica Analyze All, ele vai criar a malha e vai rodar um método numérico ali para calcular o campo magnético. Ok? Vamos dar uma olhada como é que ficou a malha. Para fazer isso, o que a gente faz? Selecionem tudo que vocês têm na tela aqui. Então dá para selecionar com o mouse, tá? Ou clicando aqui em borda, aperta Ctrl, em condutor, também seleciona os dois objetos. A linha não precisa selecionar porque não vai criar elementos finitos dentro da linha, né? Ela é unidimensional, tá? E a gente vai ver agora a malha de elementos finitos. Como que a gente faz? Vai em Maxwell 2D, tem a opção bem lá embaixo, ó, campos ou fields, tá? Fields. E tem a opção plot mesh. Então, exibir, né, plotar a malha. Então, Maxwell 2D, fields, plot mesh. Clicando aqui, pessoal, ele vai pedir para a gente dar um nome aí para nossa malha. Pode deixar esse mesh 1 aí sem problema nenhum, não precisa renomear. Se a gente quisesse criar mais de uma malha, seria possível, tá? Não tem necessidade. Então, deixe o nome default aí, dê um done, né? E vamos ver a nossa malha. Tá aí a malha de elementos finitos, ó. A gente consegue ver que lá perto do condutor a malha é bem refinadinha, perto da borda, né, do nosso domínio de simulação. A malha é um pouquinho refinada e no meio do caminho ali ela é bem mais grosseira. Se a gente quiser ver a malha mais de perto, né, daí tem que dar zoom. Então é só mudar aqui para a barra de ferramentas Draw, pegar aqui a ferramenta de zoom, tá? Pegar a ferramenta de zoom e olhar mais de perto. Então clicar e arrastar com o mouse a gente consegue ver. Dentro no meio do condutor ela é bem grosseira, ó, perto da borda do condutor, que é onde o campo magnético é realmente mais intenso. O Maxwell já fez aí de maneira automática, né, os elementos finitos bem pequenininhos, ok? Então a gente consegue ver aí a malha de elementos finitos. Bem tranquilo. Tá? Bom, para se livrar dessa malha de elementos finitos aí, vocês podem fechar a simulação, tá? Não feche o Maxwell. Fechar a simulação, pessoal, basicamente é clicar no xizinho de baixo aqui, né? Não cliquem no X de cima, senão vocês vão fechar o Maxwell, tá? Cliquem no X de baixo aqui, ó, para fechar a simulação. Aí vocês vão fechar o CAD aqui, na verdade. Basta vir de novo aqui, ó, onde nós salvamos a nossa aula prática, né?
simulação condutor, dá 2 cliques aqui no simulação condutor, ele vai abrir tudo de novo. Tá? Vai abrir o CAD e a janela aqui com os elementos que compõem o nosso desenho CAD. Tá? O que a gente quer ver agora, pessoal? Vamos visualizar o vetor campo magnético, na verdade, densidade de fluxo magnético. Eu quero ver os vetores. Isso lá no FEM eu acho que eu não mostrei para vocês. Aqui no Maxwell a visualização é um pouco melhor que a do FEM, na verdade é bem melhor, né? Então o que a gente vai fazer? Ó? Primeira coisa, vamos abrir aqui, né, os nossos desenhos. Então, Model, Sheets, Air, Cooper. E eu vou selecionar de novo com o Ctrl a borda e o condutor. Lembrando, dá para selecionar com o mouse aqui também, sem problema nenhum. Tá? Então, selecionei a borda e o condutor. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou lá de novo em Maxwell 2D. De novo em Fields. Tá? De novo em Fields. Em vez de Plot Mesh, como a gente fez antes, né? Vou em Fields de novo. Então, campos de novo. Aí eu posso escolher aqui os vários campos disponíveis. Né? Nós temos o potencial magnético vetorial, intensidade de campo magnético, densidade de fluxo magnético. A gente quer a densidade de fluxo magnético. Então, vou no B. Aí dá para visualizar um gráfico de densidade, que é a magnitude de B, e um gráfico vetorial, que é o B-vector. Então, a gente vai escolher o B-vector, tá? B-vetor. Então, Maxwell 2D, Fields, B, B-vector. Bom, vai abrir essa janela aqui, né, com todas as opções do que a gente poderia visualizar. Deve ter vindo para vocês aí o B-vector selecionado, tá? Já que vocês escolheram ele, deve ter vindo o B-vector selecionado, então é só dar um done aí, que ele vai exibir os vetores. Tá aí, ó. Estão meio gigantes os vetores, tá? Mas dá para ter uma ideia. Eu vou mostrar aqui, fazer os comentários, depois eu dou uma olhadinha no chat aí se vocês conseguiram. Tem como redimensionar os vetores? Tem, mas não tem necessidade nesse momento aqui, dá pra gente interpretar esses resultados aqui com esses vetores bem grandões aí, sem problema nenhum. O tamanho do vetor me indica a intensidade do campo, tá? Então eu vou de novo aqui, ó, no zoom, e vou dar um zoom aqui mais na parte central, ó. Esses vetores bem grandes aqui que nós temos, pessoal, na verdade eles estão dentro do condutor. Não aparece aqui, né? Porque eles estão tão grandes que eles estão do lado de fora. Mas eles estão dentro do condutor, próximo da borda do condutor. Na borda do condutor é onde eu tenho o campo magnético, a intensidade do campo magnético máxima. Por isso que os vetores são gigantes, tá? Como as flechinhas dos vetores são muito grandes, não aparece nenhuma desenhada aqui dentro do condutor. Dá para mudar o tamanho das flechinhas no material que eu vou postar para vocês depois. Tem lá como mudar o tamanho das flechinhas se vocês quiserem, mas a gente não vai perder muito tempo, porque aqui é só para mostrar para vocês ó, que realmente ó, o campo magnético ele vai diminuindo de intensidade. Tem uma escala aqui de intensidade, ó, do vermelho, que é o mais intenso, até o azul, que é o mais fraco. Ele muda também um pouquinho o tamanho do vetor, né? Mas chega um momento que o vetor não fica menor, muda a cor. Então, dá para ver que o campo magnético ele é máximo, na verdade, na borda do condutor, ele vai decaindo conforme a gente se afasta. E como esperado, pela regra da mão direita, que vem lá de um produto vetorial, né? O campo magnético está, na verdade, vindo um rotacional, né? O campo magnético está rotacionando no entorno do condutor em sentido anti-horário aqui nesse caso, tá? A gente consegue aí ver os vetores, né? O gráfico de vetores do campo magnético. Densidade de fluxo magnético, né? Do B, ok? Vou fechar de novo essa simulação. Então eu vou aqui no xizinho de baixo, vou fechar o CAD, vou dar 2 cliques de novo aqui no simulação condutor, tá?
Tenho meu desenho aqui de novo. O que eu vou fazer? Vou abrir de novo aqui os elementos que compõem a simulação. Model, Sheets, Air, Cooper. E vou selecionar com o Ctrl a borda e o condutor. Tá? Uma vez selecionados a borda e o condutor, que também dá para selecionar com o mouse, vou de novo em Maxwell 2D. Os resultados, praticamente, a gente sempre olha no mesmo lugar aqui, tá? Maxwell 2D, Fields, Fields, B, Mag B. Antes a gente visualizou o B vetor. Agora a gente vai olhar a magnitude de B. Vai ser um gráfico de densidade, tá? Então cliquem aqui em Mag B. Vai vir selecionado aqui na janela, né, de criar plot o Mag B. Se não veio selecionado, vocês podem selecionar aqui de novo. Deem um Done. E agora nós temos um gráfico de densidade, tá? Eu vou dar zoom aqui. Esse gráfico de densidade a gente fez no FEM também, por causa do campo elétrico, né? Então eu vou dar um zoom mais próximo do condutor aqui para a gente analisar o problema mais de perto, ó. Dá para ver que não ficou bem circular aqui, né, a variação da intensidade do campo magnético, porque bem concêntrica no eixo Z, né? Porque tem uns elementos meio grosseiros aí no meio, teria que botar uma malha de elementos finitos um pouquinho mais refinada para que ficasse bem concêntrica essa variação aí da intensidade do campo magnético. Então a gente observa aqui no centro do condutor, o B é zero, pessoal. É zero. Na medida que a gente se aproxima da borda do condutor, o B atinge o seu valor máximo, 0,0034 Tesla, então 3,4 militesla. E na medida em que a gente se afasta da borda do condutor, a intensidade do campo magnético começa a decair de novo. Então ela aumenta com o raio do condutor e depois diminui com a distância ao centro do condutor quando nós estamos do lado de fora do condutor. Até ela voltar a patamar de praticamente zero, né? Lá no limite, né, do nosso domínio. Não é zero, mas já é muito fraco nessa escala aqui. Teria que ter mais precisão, né, na escala. Então, praticamente já é desprezível o campo lá, tá? Para essa escala aqui que foi escolhida. Então, aqui está o campo magnético na forma de gráfico de densidade. É só o módulo dele, tá? Como o módulo dele se comporta no espaço. Ok? Beleza, pessoal. Então, uma vez visualizado a malha de elementos finitos, tá ok. O gráfico de vetores do campo magnético, tá ok. Gráfico de densidade, tá ok. Eu não avaliei valores numéricos ainda, tá? Só visual, assim, né? Tá tudo ok. Agora eu vou avaliar os valores numéricos para ver se bate com as equações algébricas. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Se vocês quiserem, tá? Dá para fechar essa simulação aqui e abrir ela limpa de novo. Eu vou fazer isso. Então eu vou clicar aqui no xizinho de baixo. Vou dar 2 cliques aqui na aula prática simulação condutor. Vou abrir ela limpa de novo, tá? E agora eu vou selecionar a nossa linha, tá? Aquela linha que eu desenhei aqui, ó, sobre o eixo X. Aqui está ela, ó, a linha. Como que eu vou selecionar essa linha, pessoal? Dá para clicar em cima dela aqui para selecionar ela, né? Selecionar objeto, selecionar linha. Ou dá para vir aqui, ó, no modelo, né, onde nós temos lines, e selecionar aqui a linha, ó, tá? Cliquei na linha, nossa linha está selecionada ali no CAD ao lado, tá? Então eu posso tanto fazer a seleção na janelinha de desenhos, né, que a gente fez, de objetos que a gente inseriu, quanto diretamente no CAD. E agora, pessoal, o que que nós vamos fazer? De novo, Maxwell 2D, tá? Nós vamos na opção resultados, então não é mais fields, agora é resultados, results. Ok? E aqui em resultados, nós vamos na primeira opção lá, ó. Create
Fields Report. Então, criar relatório, né, de campos. E nós vamos escolher um Rectangular Plot, que é um gráfico, né, XY, retangular. Se eu não me engano, o FEM tinha um nome bem parecido com esse também, né? Rectangular Plot. Então, Maxo 2D, Results, Create Fields Report, Rectangular Plot. Tá? Cliquem aí, então, em Rectangular Plot. E aí, pessoal, nós temos que escolher. Na verdade, já era para ter vindo selecionado, tá? No meu caso não veio, não sei se no de vocês veio ou não. Mas aqui onde diz geometria, a gente tem que escolher a nossa linha. Se não veio selecionado para vocês, escolham aí a linha, tá? Para a gente fazer a análise. Beleza. Vai surgir agora uma série de opções aqui, ó, em quantidade e função. O que a gente vai escolher aqui, onde diz quantidade, né? MagDB, tá? MagDB. A função aqui a gente pode deixar nenhuma, porque a quantidade já é a magnitude de B. Se não fosse a magnitude de B, a gente escolheria aqui o ABS, né? Se o campo fosse negativo, escolhendo o ABS, ia ficar positivo, né? Então tem algumas funções aí que podem ser aplicadas, mas a gente não vai aplicar nenhuma função. A gente vai simplesmente colocar, ó, se vocês observarem, ó, no eixo X a distância, tá? A distância. E no eixo Y a magnitude de B, tá? E vamos clicar em New Report, então novo relatório. Então, selecionei a linha, MagB e New Report. E podem dar um close aqui, que essa janela não vai fechar, tá? Se vocês quisessem criar outro gráfico por cima desse, poderia. A janela então não vai fechar, deem um close aqui. E aí vocês estão vendo o gráfico da intensidade, da densidade de fluxo magnético ao longo de todo o caminho daquela linha, desde o centro do condutor, então ela vai crescendo de maneira linear, e depois ela vai até a borda do condutor, onde atinge o campo magnético máximo, e depois ela vai decaindo, né, com o inverso da distância, e não volta para zero, ó, tá? Lá no limite da nossa borda de simulação, ela tende a zero no infinito, né? Enquanto a gente tiver precisão para calcular o campo magnético, a gente vai ver que o resultado não é zero, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos inserir alguns marcadores em cima desse gráfico para ver exatamente qual é o valor do campo magnético. Então, como que eu faço isso, pessoal? Cliquem com o botão direito em qualquer lugar aqui do gráfico, ó, tá? E a primeira opção é Marker. E escolham Add Marker, ok? Então, cliquei com o botão direito, Marker, adicionar marcador. E aí eu vou clicar mais ou menos, depois eu faço o ajuste bem certinho. Por enquanto eu vou colocar mais ou menos os marcadores nas posições de análise, tá? Lá no slide foram definidas as posições de análise. A primeira delas é em 2,5 milímetros. 2,5 milímetros é mais ou menos, olhando aqui embaixo, ó, no eixo X, ó, 10 milímetros é aqui na borda do condutor, 2,5 é mais ou menos por aqui, ó. Não é exatamente aqui, tá? É mais ou menos por aqui, ó. 2,5. Errei, ó, ficou em 3,3. Não tem problema, depois eu arrumo, tá? O próximo marcador é em 20 milímetros. Então, vou colocar em 20 milímetros. Só ir clicando. O próximo é em 30, então está entre 20 e 40. O próximo é em 40. E o próximo é em 50, então entre 40 e 60 aqui. Tá? Coloquei os marcadores aí de maneira bem grosseira, tá? Clicando mesmo com o mouse. E eu não acertei nenhum. Ó. O primeiro ficou em 3.3, o segundo ficou em 20.2, o terceiro em 30.2. Para vocês aí ficou uma coisa mais diferente ainda, né? O que a gente pode fazer, pessoal, para ajustar bem certinho os marcadores?
Tá? Vou dar um ESC aqui para sair dos marcadores, tá? Saiu. Eu tenho essa janela aqui agora, ó. Essa janela dos marcadores, tá? Eu posso dar 2 cliques em cada um dos marcadores. Então, nesse primeiro marcador aqui, ó, que está em 3.3, eu vou dar 2 cliques nele. E onde diz aqui, ó, nas propriedades, né, distância 3.3, eu vou botar 2.5, não é 2,5, tá? É em inglês isso aqui, né? Então é 2.5. E ele vai ir para a posição 2.5 ali sozinho, tá? Vou para o segundo marcador. Então, o segundo marcador é em 20. Vamos colocar aqui 20. Terceiro marcador, 30. Ok. Quarto marcador, 40. Ok. Quinto marcador, 50. Agora os marcadores estão bem certinho nas posições que eles deveriam. E aqui no Y, ó, eu tenho exatamente o valor do campo magnético que nós deveríamos encontrar.